Olá, eu sou Tati Talhari e no vídeo tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer essa pochete bolsa aqui. Por que eu chamei ela de pochete bolsa? Porque ela é bem grandona, ela é uma pochete oversized, bem maior do que as pochetes que a gente costuma ver por aí, mas apesar dela ser bem grandona, ela não é super volumosa. Olha só, ela cabe bastante coisa, mas ela não é aquela pochete que fica bem grandona, que faz um volume enorme na cintura ou no corpo quando a gente está usando. Essa pochete, ela é bem versátil, porque a alça dela, aqui eu chamei de alça porque eu tava usando como bolsa, mas o cinto dessa pochete, ele é ajustável. Esse cinto aqui a gente aprendeu a fazer no vídeo da semana passada, a gente vai utilizar na pochete hoje, na confecção dessa pochete. Então você consegue usar ela como uma bolsa transversal, igual eu tava usando no começo do vídeo. Você consegue usar ela também aqui como uma bolsa no ombro e, claro, você consegue usar ela como uma pochete tradicional, na cintura, na frente, no ladinho, nas costas, do jeito que você achar melhor. E o mais legal de tudo é que essa pochete aqui tem molde gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá? Para fazer a nossa peça de hoje, que é a pochete bolsa, nós vamos utilizar essas três partes aqui do molde que está disponível para download gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O primeiro molde é o do corpo da peça. Ele mede aproximadamente 23 por 26 centímetros, tá? Só para você aí se basear da quantidade de tecido que você vai precisar. Como é que nós vamos cortar esse molde aqui? Nós vamos ter o nosso tecido, vamos dobrar o tecido ao meio e a dobra vai ficar desse lado. E aí eu vou alinhar essa parte aqui do molde em cima da dobra, vou segurar e vou riscar aqui a volta todinha do meu molde e eu vou riscar também aqui a pence da peça. Feito isso, nós vamos cortar o tecido aqui nessa parte aqui, nós não vamos cortar a dobra, tá? Vamos cortar toda essa parte aqui e vamos cortar aqui a pence também. E a hora que a gente desdobrar, aliás, o tecido, ele vai estar no formato do corpo da nossa pochete. Esse segundo molde aqui, ele não é um molde de corte, tá? Ele é o molde da marcação do zíper. Então, vamos supor que aqui nós temos o nosso tecido que foi cortado nesse molde aqui do corpo. Nós vamos colocar esse outro molde em cima do tecido e vamos riscar aqui só essa parte de baixo, tá? Essas três partes de cima aqui nós vamos alinhar certinha com o tecido e vamos riscar aqui embaixo. Depois a gente vai cortar, que vai ser aonde a gente vai costurar o zíper. Vai ficar bem mais claro quando eu realmente utilizar esse molde aqui nas nossas peças enquanto a gente estiver executando, tá? E esse aqui é o molde do reforço do cinto. Ele vai ser cortado num tecido sintético da sua escolha. Pode ser um couro ecológico, pode ser montana, o que você achar melhor. E esse molde aqui, ele tem 3 marcações de furo, tá? Essas marcações aqui é para facilitar as colocações dos ilhoses. Então, se você utilizar essas marcações aqui, vai dar certinho, a peça vai ficar igualzinha à minha, que eu vou confeccionar aqui nesse vídeo hoje. No corpo da nossa pochete bolsa, nós vamos utilizando aquele molde lá do corpo da pochete, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes num tecidinho de forro. Aqui o meu tecido principal, eu já matelacei ele na manta R1, tá? As 2 partes do tecido principal, e aqui também eu já aproveitei e apliquei a minha tag de metal, porque eu quero que a costura dela fique escondida, então eu apliquei antes de iniciar a minha costura. Eu já cortei também 2 partes utilizando o molde do reforço do cinto, tá? E aqui eu utilizei um sintético da minha escolha e eu já fiz também um pesponto decorativo na volta todinha aqui do meu reforço do cinto. Se você quiser saber como é que eu utilizo a linha de pesponto, que é essa linha mais grossinha aqui, ó, na máquina de costura, tem um vídeo bem legal aqui no canal onde eu tô explicando os detalhes. E se você também quiser saber como costurar assim bem perfeitinho, fazendo essas curvinhas, também tem um vídeo bem bacana aqui no canal, onde eu tô explicando todos os macetes para você costurar em curva. Demais materiais que nós vamos utilizar para confeccionar a pochete, nós vamos usar
um zíper de 30 centímetros, número 3, e aqui eu tô utilizando o zíper por metro, tá? Então, o meu zíper, ele não tem nenhum terminal de metal. 2 tecidinhos medindo 6 por 11 centímetros para fazer os terminais do nosso zíper. Eu também vou utilizar aproximadamente 1,20 m de viés para o acabamento interno. E esse viés aqui que eu estou utilizando é aquele viés industrial que vem de rolo, mas você pode fazer também em casa com tricoline, se você quiser, é só cortar enviesado. E eu também vou usar 2 pedaços de alça de algodão. E essa minha alça aqui, ela tem 25 milímetros de largura. Esses 2 pedaços de alça vão medir 40 centímetros e 70 centímetros. E vai ser para a gente confeccionar o cinto da pochete. E para as ferragens, nós vamos utilizar aqui um fecho de engate, um ajustador e 2 argolas retangulares para fazer a parte do cinto da pochete, 2 cursores número 3, 4 rebites grandes, e esse rebite aqui é de 1 centímetro de diâmetro, tá? Deixa eu mostrar aqui pertinho da câmera, vou colocar ele viradinho para cima. E eu escolhi também utilizar 2 rebites pequenininhos de 5 milímetros. Ó, vou colocar os dois em comparação para você ter uma ideia dos tamanhos, tá? Você pode fazer todas as partes com rebite do mesmo tamanho. Eu escolhi fazer com tamanhos diferentes, porque esteticamente eu acho que fica melhor, mas vai do seu gosto. Eu também vou utilizar um pouquinho de cola, você pode utilizar a cola da sua escolha. Eu gosto de usar essa daqui, ó, essa Brascoplast, que é para fazer um acabamento mais bonitinho, mais certinho, no reforço do cinto que a gente tá fazendo com sintético. A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o zíper para aplicar na pochete. Primeiro nós vamos colocar os 2 cursores na minha fita do zíper e depois eu vou fazer os terminais de tecido com aqueles 2 tecidinhos de 6 por 11 centímetros. Eu coloco os meus cursores no zíper utilizando um garfo. Se você tiver alguma dificuldade ou quiser aprender como eu utilizo o garfo para colocar os cursores nos meus zíperes, tem um vídeo bem bacana aqui no canal, onde eu estou explicando com detalhes. Finalizei aqui a colocação dos meus cursores, agora eu vou aplicar os terminais de tecido. Como é que eu vou aplicar esse terminal? Eu vou vir aqui na ponta do meu zíper, aqui onde eu cortei, eu vou colocar aqui o tecido bem alinhado aqui em cima e aqui na lateral também, com o direito do tecido para dentro, tá? Para cima aqui, né? No caso. E aí eu vou envolver esse meu tecido na fita do meu zíper e vou passar uma costura bem aqui. Eu vou fazer isso dos 2 lados do meu zíper. Finalizei aqui o terminal do meu zíper, olha só, agora eu vou puxar esse tecido pra fora e ele vai ficar assim no meu zíper. Costuradinho dos 2 lados aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E agora, essa fita do meu zíper aqui, por enquanto, eu vou reservar. Agora chegou o momento de utilizar aquela outra parte do molde da nossa pochete e bolsa para marcar, fazer a marcação do corte do zíper, tá? Então, eu vou pegar uma parte do meu forro, do meu tecidinho de forro, e uma parte do meu tecido principal. E o tecido principal eu vou escolher a parte que vai ser a parte da frente da minha pochete, tá? No caso aqui eu escolhi, aqui eu já tinha colocado a minha tag de metal. E nós vamos fazer a marcação desse molde. Como que nós vamos fazer? Eu vou mostrar aqui primeiro no forro e depois eu faço o tecido principal. Nós vamos dobrar ao meio, tá? Bem certinho, totalmente alinhado aqui as laterais. É exatamente igual quando a gente usou o molde para cortar, tá? Eu vou até colocar aqui um alfinete para eu ter certeza que esse tecido não vai escorregar enquanto eu estiver riscando. E aí eu vou pegar o meu molde e eu vou colocar aqui em cima, eu vou alinhar certinho essa extremidade, a parte de cima e essa outra parte aqui onde tá dobrada. Feito isso, eu vou pegar uma caneta ou um giz, o que você preferir, e vou riscar essa parte de baixo aqui do molde. Eu vou vir riscando aqui embaixo.
Feito aqui a marcação, agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar essa parte aqui. E agora eu tenho aqui a minha parte do zíper, onde eu vou aplicar o meu zíper já cortada no meu forro. Eu vou fazer a mesma coisa com aquela outra metade do tecido principal, a parte da frente da pochete. E aqui acabei de cortar também o meu tecido principal, a parte da frente da minha pochete. Agora eu vou pegar essas duas partes que eu cortei aqui, né, para aplicar o zíper, e eu vou marcar o centro dessas peças todas, tá? Eu vou vir aqui, ó, essa parte de cima, vou dobrar o meio, vou marcar aqui onde eu encontrei o centro, e eu vou fazer uma marcação com a caneta, tá? Vou marcar aqui uma partezinha aqui em cima e aqui embaixo, e vou marcar também na parte do lado avesso, bem no centro. Eu vou fazer isso com a parte de baixo também, tá? Vou marcar o centro aqui. E eu vou fazer a mesma marcação do lado do tecido principal e vou marcar também o centro do meu zíper. Eu vou vir aqui, ó, na fita do meu zíper. Eu vou abrir um pouco aqui para ficar mais fácil. Vou dobrar ao meio, vou encontrar aqui exatamente os dois terminais de tecido que eu costurei e vou encontrar o centro da fita do meu zíper e eu vou fazer um piquezinho aqui com a tesoura, bem pequenininho para eu não estragar a fita do meu zíper, tá? Vou fazer na parte de baixo e na parte de cima. É importante não alinhar por aqui, tá? Alinha por aqui, ó, pela costura aqui do nosso terminal de tecido, ó, por essa costura aqui. E eu vou encontrar o centro aqui e aqui também, e fazer marcações igual eu fiz com o forro. Feitas as marcações de centro, agora nós vamos começar a aplicar o zíper aqui no tecido principal e depois no forro. Como que vai ser feita essa aplicação? Eu vou vir aqui com o meu zíper e vou escolher uma das marcações aqui, tanto faz, tá? Porque ele tem dois cursores, então ele vai abrir e fechar para qualquer lado que a gente quiser. Eu vou pegar uma das marcações aqui de centro do meu zíper e eu vou unir com a marcação de centro que eu fiz aqui no tecido principal. E aí eu vou colocar alguns clips unindo esse zíper no tecido principal aqui nessa extremidade todinha. Percebe que ele faz um arredondado, tá? Não precisa dar piques na fita do zíper, não precisa nada disso. É só alinhar, clipar e passar uma costurinha de segurança aqui nessa extremidade todinha. Depois a gente vai vir com o tecido de forro, vamos colocar com o direito para baixo, aqui em cima desse zíper aplicado. Tomar cuidado para unir a marcação de centro aqui do forro com o pique que a gente deu aqui no zíper para marcar o centro do zíper. Eu vou alinhar tudo bem certinho, vou clipar novamente e aí eu vou virar a manta para cima lá na máquina de costura e vou passar uma costura com o pé calcador comum da máquina. Com a distância de um pé de máquina, eu vou passar o pé calcador da máquina bem rente à cremalheira do zíper. E eu vou passar aqui na volta, nessa extremidade aqui todinha da parte da frente da minha pochete. Toma muito cuidado quando você encontrar com o cursor do zíper, tá? Com a agulha da máquina abaixada, você levanta o pé calcador, coloca a sua mão aqui por baixo do tecido e aí você movimenta o cursor para trás ou para frente conforme a sua necessidade. Tomar muito cuidado para não quebrar a sua agulha. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa para costurar essas duas partes de cima aqui, tanto do tecido principal quanto do tecido de forro.
Apliquei o zíper aqui na minha pochete, na parte da frente da minha pochete. Agora eu vou colocar uma cor de linha que fique bem harmônico com a cor do tecido que eu escolhi, tanto para o forro quanto para o tecido principal. E eu vou rebater esse zíper aqui embaixo e aqui em cima, tomando bastante cuidado para esses tecidos, tanto do lado do forro quanto do lado do tecido principal, eles estarem bem esticadinhos, bem certinhos aqui, para não ficar sobrando nem faltando, porque senão a gente não vai conseguir fazer as costuras nas extremidades da peça. Se você preferir, leva para o ferro de passar roupa, para deixar tudo bem organizado antes de rebater essa costura. Agora aqui eu já costurei e rebati o meu zíper, tá todo bonitinho, todo terminado. Próximo passo agora, nós vamos fechar as pences das nossas partes de tecido, tanto do tecido principal quanto do forro. A pence é aquele cortezinho que a gente fez lá, igualzinho do molde. Ele existe aqui no forro e também no tecido principal. Como é que nós vamos fechar essas pences? Nós vamos virar assim, do lado avesso para cima, vamos dobrar de modo que a pence fique assim, toda alinhada, tá? Então, a gente vai alinhando aqui certinho, até isso daqui ficar bem retinho, de acordo aqui com o resto da peça, tá? E aí, a gente vai lá para a máquina de costura e nós vamos marcar mais ou menos, eu vou pegar a caneta aqui para ficar mais fácil para visualizar. Nós vamos marcar mais ou menos aqui um pé de máquina, aqui, tá? A distância daqui até o final do tecido e mais um pé de máquina da distância de onde termina a pence até aqui, ó, tá? De onde termina a pence, um pé de máquina de distância. E aí, a nossa costura, ela vai vir em linha reta, tá? De uma marcação até a outra. Eu vou fazer aqui assim só no olho, porque eu tô riscando na manta e é muito difícil riscar manta com caneta de ponta fina. Mas é só para você visualizar mais ou menos por onde vai passar a costura, olha só. Ela vai vir de uma marcação de um pé de máquina, vai vir em linha reta até terminar aqui em cima. Ela vai ficar assim, tá? Na diagonal, formando uma espécie de triângulo aqui assim. E aí, a gente vai fechar essa pence. Em todas as pences que a gente fez, a gente vai fazer isso, tá? São duas aqui no tecido principal da frente e duas no forro da frente. E nós vamos pegar também aquelas outras duas partes que a gente não costurou ainda e que também não foram cortadas com o molde do zíper, tá? Aquele outro forro que vai ser o forro das costas e aquele outro tecido principal que vai ser o tecido principal das costas, nós vamos fazer as pences desses dois tecidos aqui também. Para que serve essa pence? Ela serve para dar corpo para nossa peça. Ela serve para nossa pochete, ela ficar gordinha aqui assim. Vai dar um efeitozinho 3D para nossa pochete e vai caber mais coisa em consequência disso. Já fechamos as pences da frente e das costas da nossa pochete. Agora, nós vamos passar uma costurinha de segurança na volta todinha aqui da nossa parte da frente e também unindo as duas partes, tecido principal e forro, das costas da pochete. Como é que nós vamos passar essa costura de segurança? Primeiro, nós vamos alinhar aqui toda a extremidade, toda a volta da nossa pochete, tendo certeza aqui que o forro e o tecido principal estão alinhados aqui na volta toda, tá? A gente vai fazer isso com clipes para ter certeza que tá tudo certinho. Não se preocupa ainda com essas extremidades aqui das pontas, tá? Isso daqui a gente vai ver depois. E eu vou fazer a mesma coisa com as costas da minha pochete. Eu vou colocar aqui o lado avesso, né, do meu forro,
com o lado avesso do meu tecido principal. Eu vou unir aqui certinho, vou alinhar todos os tecidos e também vou passar uma costurinha de segurança na volta todinha para unir esses dois tecidos juntos. Eu acho que vale a pena também você se atentar aqui, olha só, com as pences que a gente acabou de fazer. Então, vamos alinhar também as pences. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Abre aqui as costuras, ó, tá vendo? Eu abri a costura aqui, uma para cada lado. Aqui também eu vou abrir uma para cada lado. E aí, eu vou alinhar as duas juntinhas e vou me certificar que elas estão alinhadas antes de eu passar aqui a costurinha de segurança. Vou fazer isso com as 4 pences, tá? Essas duas aqui das costas e essas duas aqui da frente. Aqui estão frente e costas da minha pochete, com as extremidades todas unidas com costura de segurança, o forro e o tecido principal. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o meu zíper todinho, vou deixar aqui todo aberto, e aí nós vamos colocar direito do tecido principal da frente com o direito do tecido principal das costas, tá? Eu vou colocar desse jeito, e aí eu vou clipar a volta toda e vou passar uma costura de segurança unindo essas 4 partes de tecido aqui, a parte da frente com a parte das costas. Ainda não preciso me preocupar com essas duas extremidades aqui, por enquanto vamos deixar do jeito que elas estão. Ah, um detalhe muito importante, quando a gente for unir aqui essas partes, eu vou pegar aquelas marcações de centro que eu fiz e vou unir com a marcação de centro das costas para ter certeza que tá tudo bem alinhado e bem certinho para casar todas as extremidades aqui da minha peça. E eu também vou procurar alinhar as pences aqui da parte de baixo, tá? As duas. Aqui as laterais agora estão todas fechadas e eu uni a parte da frente com as costas da minha pochete. Vocês repararam que mesmo depois que a gente cortou aqui e costurou o zíper, a parte da frente ela continuou do mesmo tamanho da parte das costas que ficou inteira? Isso é porque a gente utilizou o tamanho de zíper número 3 e respeitou a margem de costura de um pé de máquina. Se você for utilizar um zíper maior, tamanho 5, por exemplo, você precisa se atentar com a margem de costura que você vai fazer para que essa parte da frente aqui, depois de costurado o zíper, ela case certinho com as costas da sua peça. Talvez, se você utilizar um zíper número 5, você vai precisar também utilizar um pé calcador para zíper, para esse tamanho poder casar certinho. Aí você vai ter que fazer alguns testes para se certificar de que tudo vai ficar bem certinho no final. Agora eu vou aplicar o viés, aquele viés que a gente separou para o acabamento interno. Eu vou aplicar o viés, um pedaço aqui na parte de cima, tá? Eu vou fazer o acabamento todinho aqui na parte de cima. Não vou me preocupar ainda com essas extremidades aqui, tá? Se você quiser, você pode deixar sobrando um pouquinho de viés aqui de cada lado, que depois a gente vai refilar. E eu vou fazer também um acabamento com viés aqui na parte de baixo, todinha aqui, tá? Você não é obrigada a utilizar esse viés industrial aqui, que é o que eu tô utilizando, tá? Se você quiser fazer um viés com tecido, do mesmo tecido do forro, é só você se atentar a não cortar um debrum e sim cortar um viés realmente enviesado, tá? Tomar cuidado com a direção do fio do tecido que você tá cortando, porque essa peça ela é cheia de cantos arredondados e você vai precisar que o seu viés ele fique elástico, tá? Para poder fazer um acabamento bem certinho aqui. Como é que eu faço a aplicação do meu viés? Eu venho aqui,
pelo lado, eu vou escolher aqui um lado, eu vou ficar ao lado do zíper pra cima, tá? E eu venho aqui aplicando o meu viés, eu coloco o meu viés rente aqui ao tecido e venho aplicando ele com a distância de um pé de máquina, tá? E eu venho aplicando ele aqui bem certinho. Depois que eu fiz essa costura, eu dobro o meu viés assim e dobro ele pra trás novamente. Então, ele vai ficar algo parecido com isso daqui, ó. Ele vai estar dobrado assim. E aí, eu dobro aqui novamente e venho passando de novo uma costura na extremidade todinha para fechar esse viés, tá? E é a mesma coisa aqui na parte de baixo. Aplicação de viés comum, tá? Não precisa fazer nada diferente só porque a gente tá fazendo aqui no verso da peça, do lado de dentro da peça. Terminei de aplicar aqui o viés na parte de cima e na parte de baixo para fazer o acabamento interno da nossa pochete, tá? Ó, já terminei aqui, apliquei o viés na volta todinha da nossa peça. Agora, a gente vai refilar aqui esse excesso que ficou tanto do terminal do zíper, quanto aqui o viezinho que passou e os tecidos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha peça no meio, tá? Vou me certificar aqui que eu tô alinhando tudo certinho, todas as extremidades, tudo bem bonitinho. E aí, eu vou refilar o excesso de tecido aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou cortar todo esse excesso de tecido, de forma que os dois lados fiquem iguais. É meio complicado a gente cortar essa quantidade de tecido aqui que a gente tá cortando, tá? Se você não tiver com uma faca bem amoladinha, bem boa aí na sua casa, eu sugiro que primeiro você risque e depois você corte, para não ter problema. Aqui eu já cortei, agora como a gente dobrou no meio, esses dois lados eles estão iguaizinhos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na máquina de costura, vou passar uma costurinha aqui e outra aqui, e aí eu vou refilar o excesso de viés, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, eu vou dar um pique aqui na diagonal, ó, fazer bem assim, pra hora que eu desvirar essa peça, esse excesso de viés aqui, ele não deixe um excesso de tecido pelo lado de dentro, e eu consiga fazer um biquinho bem bonitinho nas minhas duas pontas da pochete. Eu vou lá pra máquina de costura e eu já venho mostrar como é que ficou. Agora, eu já costurei e já refilei aqui, né? A gente refilou aquela hora, e daí eu costurei aqui as laterais e refilei também o meu viés, ó. Aqui e aqui. Agora, eu vou desvirar essa peça. Terminei aqui de desvirar a minha peça, a minha pochete. Agora, eu vou fechar aqui o zíper e vou reservar. E nós vamos para fazer a alça, o cinto da nossa pochete. Para fazer o cinto da pochete, nós vamos utilizar o festingate, o regulador,
as duas argolas retangulares e a alça de algodão, os dois pedaços de alça de algodão de 40 centímetros e de 70 centímetros. Eu não vou mostrar como fazer o cinto da pochete nesse vídeo, porque já tem um vídeo aqui no canal que eu postei semana passada, mostrando como fazer exatamente esse cinto aqui de pochete que nós vamos utilizar agora. Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu sugiro que você vá lá nesse outro vídeo que eu tô explicando bem detalhado como fazer toda a montagem desse cinto. E aí sim, a gente volta para cá para aplicar o cinto na pochete. Esse é o cinto da pochete pronta, por enquanto eu vou reservar. Chegou o momento agora da gente trabalhar com os reforços do cinto. Eu vou pegar aqui o meu molde. E é importante que os furinhos do meu molde já estejam feitos. E aqui eu utilizei o mesmo furador que eu vou usar para furar o meu material sintético. E esse furador, ele também me permite que eu passe aqui o pino do meu ilhós pelo buraquinho. Eu furei aqui em cima das marcações do meu molde. E aí eu vou eleger uma das partes do meu reforço aqui, que vai ser a parte que vai ficar na frente da minha pochete. Porque esse reforço, ele vem dobrado assim. Então, eu vou escolher qual dos dois lados vou ficar para frente e qual vai ficar para trás. E o lado que for ficar para frente, que no caso eu quero esse aqui e esse aqui, eu vou vir e vou fazer as marcações de furo, tá? Eu coloco o meu molde aqui em cima. E aí, eu venho com uma caneta que tenha alguma cor contrastante com o meu material sintético. E venho aqui e faço as marcações aonde eu vou precisar furar. Eu faço isso nas duas peças. Feitos os furinhos, agora eu vou levar essas minhas duas peças lá pro balancim, porque o meu furador é uma matriz de balancim. Então, eu vou fazer os meus furos e eu já volto para mostrar. Já tô aqui com os meus dois reforços furados. E detalhe muito importante que eu esqueci de dizer antes, pra gente furar, precisa dobrar no meio, porque a gente vai furar de um lado para sair do outro, tá? Então, a gente fura aqui para sair aqui desse lado. Eu já tô aqui com as minhas duas pecinhas furadas. Agora, a gente vai fazer a mesma marcação na nossa pochete. Então, eu vou vir aqui, vou trazer a minha pochete, e aí eu vou escolher qual dos dois lados vai aonde, tá? Tanto faz, porque o molde é igual, então você pode colocar qualquer lado, que não tem problema. Nós vamos colocar aqui, vamos encaixar o nosso reforço, tá? E aí, ele vai ficar da seguinte forma, você vai ajustar aqui, mais ou menos, para ele esconder o tecido aqui e aqui, tá? Então, por exemplo, não pode ser muito assim, porque vai ficar tecido aparecendo. Então, você puxa um pouquinho para trás, ó, para dar uma escondidinha no tecido aqui e aqui. E esse ilhós aqui, esse buraquinho aqui do ilhós, ele tem que ficar fora do tecido, tá? Porque ele vai servir só para prender a argola retangular que vem aqui, tá certo? Então, depois que você mediu exatamente, aí precisa tomar cuidado também para você não tampar o zíper, né? Então, por isso que a gente coloca bem para trás aqui, para esconder o tecido e para ficar sobrando aqui um pouquinho do terminal do zíper. A gente vem aqui e faz a marcação com a caneta contrastante. Aqui a gente coloca dentro do furinho e marca, porque a gente vai lá pro furador e vai furar o tecido da pochete também. Feita essa marcação, você vai fazer a mesma coisa desse outro lado e vai furar também. Já furei a minha pochete, já fiz aqui os furos nas duas laterais aqui. E agora a gente vai começar a efetivamente montar a nossa pochete. E o último passo vai ser fechar no balancim os rebites que a gente vai colocar agora. Eu vou pegar aqui a minha alça, que já tá pronta, e esse passo agora é muito importante, tá? Nós vamos pegar aqui qual que vai ser a parte que vai ficar pro lado direito e qual que vai ficar pro lado esquerdo. Eu quero que essa parte menor fique pro lado direito da minha pochete e essa parte maior fique pro lado esquerdo. Então, eu vou virar aqui o avesso da minha alça para cima. Olha só como é que ficou aqui o meu fecho de engate. O direito do meu fecho de engate ficou virado para baixo.
Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou pegar aqui dos meus dois reforços do cinto, qual que é o que eu quero que fique pro lado direito. Eu quero que, por exemplo, esse daqui fique aqui do lado direito. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui o meu reforço, vou colocar dentro da minha alça, dentro do meu cinto, dessa forma, tá? Então, assim, avesso pra cima do meu cinto, e aqui, essa parte é a que vai ficar pra frente. Nós vamos colocar aqui um rebite pequenininho bem aqui, pra ficar fixado essa argola retangular. Eu vou pegar o meu rebite pequenininho, vou introduzir aqui atrás, até ele sair na frente. Saiu aqui na frente. E agora eu vou pegar a calota do meu rebite e vou encaixar aqui. Por enquanto vai ficar só encaixada, tá? Eu ainda não vou levar pro balancinho. Então, vai ficar dessa forma. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, tá? Eu vou me atentar pra ficar com o avesso aqui pra cima, e aí vai vir aqui, e aqui o direito vai ficar pra cima. Eu vou introduzir o meu reforço do cinto aqui. A parte que vai ficar pra frente da minha pochete vai ficar aqui pra cima, e eu vou colocar um mini rebite aqui. Primeiro eu coloco por trás, até ele sair na frente, no meu outro furo. E aí, eu coloco a calota. Feito isso, agora a gente pode começar a encaixar aqui na nossa pochete. Eu vou encaixar primeiro esse lado, tá? Nós vamos fazer por partes, porque senão vai ficar um pouco difícil. Primeiro, eu vou colocar o meu ilhós aqui, o meu pino do ilhós, vou colocar aqui atrás, no furo de trás, vou colocar no furo de cima, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou encontrar o furo de cima da minha pochete. Já encontrei aqui, já saiu aqui. E aí, eu venho e encaixo a última parte, ó. E por fim, eu coloco a calota. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro furo aqui de baixo e com esses dois furos aqui do outro lado. Terminei de encaixar aqui os meus dois reforços do cinto, agora tá todo finalizado a parte de encaixe dos rebites. Agora eu vou levar aqui essas duas partes lá pro meu balancinho, vou fechar esses rebites e eu já volto para mostrar como é que a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó, que ficou solto. Rebites fechados, dos dois lados aqui já tá tudo bem fixo, e agora eu vou fazer o acabamento com a cola. Por que que eu opto por fazer o acabamento com a cola, tá? Eu poderia vir aqui e passar uma costura aqui em volta desse sintético, mas por que que eu não vou fazer com a costura? Primeiro, porque eu tô fazendo essa peça com a máquina doméstica, e eu tenho certeza que eu não ia conseguir costurar todo esse excesso de tecido aqui, porque você imagina que dentro tem viés, tem 4 camadas de tricoline, tem duas camadas de manta R1, sintético desse lado e sintético desse lado. Eu não ia conseguir costurar isso aqui na máquina doméstica. Segundo, que ia ser muito difícil eu conseguir acertar certinho aqui desse outro lado para fazer a costura do pesponto bem bonitinho aqui assim. Então, por esses dois motivos, eu vou fazer o acabamento com cola. Como é que a gente vai fazer esse acabamento com a cola? Primeiro, a gente vai pegar aqui e vai limpar bem certinho o biquinho da cola. E aí, a gente vai passar a cola exatamente em cima da linha da costura do pesponto. Para quando o teu cliente ou quem estiver usando a peça fizer assim, vai parecer que tá grudado pela costura, tá? Então, a gente vai passar a cola bem em cima da linha da costura, do pesponto, e vamos colar isso daqui. Essa cola, gente, é importante deixar descansando por 24 horas, tá? Deixa por 24 horas lá bem quietinho, se possível, coloca um pezinho em cima, um livro, alguma coisa, e deixa descansando para fixar bem e não descolar com o tempo. E tá aqui a nossa pochete bolsa prontinha.
Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje da nossa pochete bolsa. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo dos próximos tutoriais.